Olá, boa noite. O pessoal vai entrando aí, aguardando. Opa, Felipe chegou, apareceu aqui, vou já convidar. Um momentinho. Ah, já mandou a solicitação. Ótimo. Boa noite, pessoal. Aproveitando aqui o início, quem tiver alguém que possa ter interesse na live para falar sobre o assunto, ouvir sobre o assunto, clica aqui no aviãozinho, envia aí para quem possa se interessar, para não perder a live. Vai ser um bate-papo muito bacana com o Felipe Seabra. Aqui, ó. Vamos ver que deu algum errinho. Vamos tentar de novo. Boa noite, Jaci. Boa noite, Eli. Boa noite, Boa noite, Isabela. Opa! Hein, Felipe, tudo bom? Boa tudo noite. bem? Boa noite. E aí, chegando Como é que agora do estão? serviço? Um pouco corrido, mas tem um tempinho para live. Vamos lá. Ai, que bom. Você mora onde, Felipe? Eu moro em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ah, na região aí do Rio. Isso, na E Serra do como é Rio de que tá Janeiro. aí? Tá frio? Aqui deu uma Tá bem esquentadinha, mas frio. tá frio ainda. Aqui, para quem não conhece, foi um dos berços da capinocultura leiteira do Brasil, né, onde começaram a fazer os queijos franceses, importação de cabra Sanes, a cabra canadense, Toggenburg, alpina, começou aqui em Teresópolis. Olha Então, que tem legal. uma Não missão conhecia, legal. não. Comecei um dos primeiros laticínios a fazer queijos franceses aqui no Brasil, onde eu comecei. É uma região tradicional. Apesar de hoje não ter muitos criadores, como vocês me acompanham, eu rodo o Brasil todo, né, fazendo atendimento. Ai, que bacana, Felipe. Então, deixa eu apresentar aqui pro pessoal, gente. Esse é o Felipe Seabra, né? Quem me falou de você foi a Marina, acredito até que ela esteja aqui na live. Que Claro. eu falei, Marina, tô querendo ir para campo agora, já me preparei bastante. Ela falou, Ju, segue lá o Felipe Seabra, ele tem postado algumas coisas bacanas, dá uma olhada lá, segue. Ela me deu umas indicações aí de alguns Instagrams de algumas pessoas que estavam ativas, né? Trabalhando na área. E aí, ó, olha aí a Marina. Aí uma das pessoas foi você. Oh, Aí que legal a comecei a indicação boa. acompanhar, vi que você estava na Espanha e estava no curso com o Jefferson. Aí eu falei, Isso. nossa, que bacana, eu já quero chamar ele para fazer uma live com a gente. Então, muito obrigada, Felipe, por ter topado, né, por vir aqui conversar. Sei que seu tempo é bem apertado e queria que você se apresentasse, né, falasse um pouco aqui para o pessoal, para quem não lhe conhece, da sua formação, qual a sua formação, em que momento você se encontrou aí com os pequenos ruminantes e como tem sido essa sua trajetória aí nos caprinos e ovinos. Primeiro, agradecer o convite e a indicação da Marina, uma grande profissional que a gente tem na capinocultura, que já tem uma história aí na capinocultura. Eu estou longe ainda, perto da experiência prática que ela tem, o trabalho incrível que ela faz. E a minha formação foi aqui mesmo, em Teresópolis, né? Me graduei em Medicina Veterinária e depois fiz o meu mestrado em Clínica e Reprodução lá na UF. E eu sempre dei preferência em pegar a experiência primeiro de campo e depois que eu fui fazer o meu mestrado é recente, tá? Aí eu comecei trabalhando com ovino, na parte de hemoderivados, né? Eu trabalhava com uma parte de sangue, para fazer meio de cultura. Fiquei um ano fixo em fazenda, pegando uma rotina mesmo, trabalhando todos os dias. Depois tive uma oportunidade grande de participar de um projeto grande, chama Capriana Granja Leiteira, onde eu fiquei 3 anos. Ajudei a fazer boa parte da estrutura, né? Peguei o rebanho em formação, tinha mais ou menos 300 animais. Saí de lá, tinha 1.200 animais. Depois saí fazendo atendimento como autônomo, né, atendendo pequenos produtores, e é onde eu vejo que se enquadra muito a nossa capinocultura leiteira, ovinocultura leiteira, agricultura familiar, né. Hoje os nossos modelos estão mais voltados, né, dentro do que a gente tem de custo, e a gente precisa agregar valor, né, está mais voltado, né, para a agricultura familiar. Um grande exemplo, o trabalho que é feito lá pela Marina, né, muito bonito, e a gente tenta buscar replicar isso em outras propriedades, né, eu vejo como um grande caminho. E sigo, né, tendo minhas experiências aí internacionais na Espanha, tive uma oportunidade grande de fazer uma troca de experiência, trabalhar com a parte de inseminação artificial, método Embrapa, passar para eles, ainda finalizar lá fazendo curso de transferência de embrião não cirúrgico, método Embrapa com o Dr. Jefferson, né? Quando eu estou falando aqui de reprodução, a minha base é o Dr. Jefferson, né? A minha base de reprodução na capinocultura leiteira e ovinocultura é o Dr. Jefferson, é o trabalho da Embrapa, né? Que o trabalho é muito bom. E tendo essa experiência internacional, eu vi como que a gente tem base, né?
como que a Embrapa dá respaldo para a gente trabalhar com clínica, com reprodução, com gestão. Então, sempre eu gosto de agradecer esses grandes profissionais que a gente tem na Embrapa, que dão base para a gente trabalhar no campo. Você está iniciando, você está junto com ele, então você sabe, né, como é que a gente vai com um pouco mais de segurança, né, que os desafios são muito grandes. Exatamente. O Jefferson justamente é um cara que pega na nossa mão, né? E que pegou na mão, na verdade, da reprodução aí da caprinocultura aqui no Brasil. E isso é muito bacana, acompanhar o trabalho e aprender com alguém que, de fato, está preocupado com esse crescimento, né, regional do Sim. Brasil. Eu não entendi, na Espanha você estava fazendo o quê? Eu fui convidado para fazer um treinamento do corpo técnico deles na parte de inseminação artificial Ah, transcervical. E aí eles me passaram também conhecimento, né, na parte de gestão, avaliação morfológica dos animais. Estou trazendo a parte de gestão com software de gestão da Espanha, né, para a gente fazer um projeto piloto. Já estou com um produtor que está lá na Capringran, né, então a gente vai iniciar um projeto piloto na parte de gestão. Hoje eu trabalho em tudo, né? Hoje com pequenos ruminantes, você sabe, a gente tem que fazer tudo, nutrição, clínica, reprodução, e eu estou dando um grande foco na parte de gestão, né? E a gente falando de reprodução, tem que ter gestão para a gente fazer reprodução, né? Senão a gente simplesmente está emprenhando animal e esse não é o objetivo, né? show de bola, muito bacana. Deixa eu te perguntar. Então, foi uma coisa que eu perguntei, né? Logo que a gente se falou, que eu te chamei para lá, e falei, pensa num tema aí. E aí tu trouxe justamente um grande problema. Então, quando eu te pergunto, você que está aí na sua região, né? Não só na sua região, a sua experiência com caprino leiteiro, quando você chega em uma propriedade falando de gestão, de reprodução, de tudo, qual é o principal problema que você se depara quando fala da caprinocultura leiteira? Tanto caprino quanto ovino, tá? A gente pode englobar os dois aí, que o problema de gestão é muito grave, né? Não é por falta de conhecimento dos produtores. Os produtores, eles aceitam fazer uma gestão dentro da propriedade, mas normalmente ela não consegue entrar na realidade da propriedade, né? Porque hoje, com os custos altos que a gente tem aí de mão de obra, inviabiliza do ter uma pessoa só para anotação zootécnica, né? Uma pessoa para ficar só no escritório, como a gente tem nas empresas, né? Hoje a gente tem que fazer voltar o nosso capril para uma empresa rural, né? E quando a gente fala disso, a gente tem que trabalhar com número. E aí que está o grande desafio, é o produtor pegar fazer essas anotações de campo e conseguir computar isso, né? Botar em formato de planilha, tá passando isso para os técnicos. Eu vejo que o maior desafio é a gente passar esses números diariamente para a gente gerar dado, fazer estatística, né, e tomar decisão em cima dos problemas, porque a gente acaba que não consegue ver os problemas, né? Eu não vejo um produtor rural tendo uma assistência fixa hoje, né, com tanto custo que a gente tem na propriedade, né? Tem que ser uma visita mensal do técnico, não tem como entrar dentro do orçamento de uma propriedade rural, e ele tem que fazer tudo. Então, se a gente não facilitar esses modelos de gestão para a gente tomar as nossas decisões aonde necessita, né, que a gente só vai saber com o número, né? A gente não sabe o que está acontecendo na propriedade, ele está naquele trabalho diário, você sabe como é que é. Normalmente eles têm que fazer o trato, ordenha e já vai para o laticínio, isso aí toma muito tempo. E chegar em casa e passar tudo para o computador. Então, quando ele chega em casa, ele pega aquele monte de planilha e deita e dorme. Ele não quebra de notebook, passar para a planilha, né? Então, é isso que eu vejo como o maior problema, né? A gente passar esses dados para os técnicos analisarem. Certo. E aí, então, você diz que você acha que seria ideal, então, uma avaliação mensal? Ou você disse não Olha, é possível? eu acho que ter um técnico fixo na propriedade tem que ser uma propriedade muito grande, né? Mas ter o acompanhamento técnico mensal, de fazer uma visita mensal, estar acompanhando, fazendo a gestão à distância, eu acho que isso é primordial. O produtor precisa ter respaldo técnico para tomada de decisão. Porque ele pode até saber, teoricamente, como é feito, mas ele precisa desse suporte para fazer essa gestão acontecer dentro da propriedade, né? Normalmente, a maioria das pessoas sabem como é que faz, né? Os produtores mais antigos, né, que a gente vê, têm um conhecimento teórico muito bom, mas eles não têm tempo, né? E a gente vê na maioria das propriedades antigas que eles começam a conviver com esses erros e eles deixam de lado, né? Eles não analisam o número. É normal você chegar hoje num capril, ou qualquer outro produtor aí, até de bovino,
e perguntar quantos animais o senhor tem na propriedade, quantos estão em lactação. Aí você começa a afinar um pouquinho, como é que está os dias em lactação individual de cada animal. Se falar em composição, célula somática, aí já começa a complicar, até assusta, né? Então, Uhum. isso deve ser feito, né? O controle leiteiro que a gente está falando para a gente acompanhar essa curva de lactação tem que ser feito na propriedade, tá? Pelo proprietário. Se a gente ficar gerando custo com isso, fica difícil, a não ser que ele seja um controle leiteiro oficial, né? Para a gente fazer os programas de melhoramento, tá? Mas o controle leiteiro deve ser feito semanalmente, né? Ou pelo menos 2 vezes ao mês aí pelo produtor, para ele poder ter número para trabalhar, né? Porque a gente não pode se apegar só também à curva de lactação animal e a produção individual desses animais, né? E dá muito número para a gente fazer tomada de decisão, né? Ótimo. Então, você diz, chegando na propriedade para trabalhar com essa questão, que é o nosso tema aqui, que seria produzir leite o ano inteiro. Primeiro passo, ter as informações da propriedade e dos animais individualmente. Sim, sem número não tem como a gente saber o que está acontecendo, vai estar trabalhando cego, né? E aí entra naquela curva, né, que a maioria dos produtores tem. Chega a estação de monta, né? Alguns começam no final de janeiro, outros finais de fevereiro, né? Vão se esticando até junho, finalzinho de julho, cobre todo mundo. Aí o que acontece? Seca todo mundo junto. Aí a gente pega os laticínios que estão com uma venda alta, né? Nossos queijos de cabra são queijos que não são não estão voltados para um consumo diário, né? O pessoal compra mais para acompanhar um vinho, para um evento. Isso é legal, a gente está agregando valor para esse produto, né? E a gente pega a maior venda no inverno, né? A gente repara isso aqui no Sudeste, né? Estou passando a minha experiência aqui no Sudeste, tá? Sabe que lá no Nordeste os animais silicam o ano inteiro, né? Estão próximo da linha do Equador. Estou falando da minha experiência aqui no Sudeste. Então, o que acontece? Quando o laticínio está precisando de mais leite, a grande maioria dos produtores está com os animais secando, né? Aí começa a entrar um monte de protocolo hormonal, isso tudo a gente podia estar quebrando com muita técnica, a gente tem o efeito macho, o efeito luz, né? E falta o quê? Gestão, né? Então, eu estou falando de reprodução, muitas das vezes as pessoas ficam esperando uma fórmula mágica, não, tem que usar protocolo e tal. Não, primeiro vamos trabalhar com número, né? Você tem os números, está dominando o número da propriedade, aí sim a gente consegue trabalhar, fica mais fácil, né? Então, se eu te perguntar, que é uma pergunta que é comum, para ter leite o ano inteiro, quantas estações eu tenho que ter? Qual seria a Isso sua aí, isso resposta? é muito interessante, né? Quando a gente está com rebanho em formação, a gente já cai numa questão que a gente tem que colocar o maior número de cabrito possível para a gente fazer a formação do rebanho, né? Então, a gente tenta encurtar essas lactações e ter um maior número de parições, né? Quem trabalha com reposição forte de rebanho vai ter entre 4 a 5 estações de monta no ano, tá? Então, assim, é muito pesado para quem está formando, para quem está vendendo animal, é uma outra realidade, consegue produzir leite também, mas não é o grande foco. Então, a gente tem que ver qual que é o foco da propriedade, né? Se a gente estiver trabalhando com animais que têm uma persistência de lactação alta, já é outro problema, né? Porque aqui no Sudeste a gente tem uma dificuldade grande de fazer venda de cabrito. Se a gente começa a colocar 4, 5 estações, como é que a gente vai fazer com um volume tão grande de cabritinhos para vender, né? É muito complicado isso, tá? E às vezes o rebanho já está formado. Então, pensando que a gente tem um animal que a gente vai ter uma produção em média de 305 dias, e a gente conseguir pelo menos fazer 3 estações ao ano, a gente consegue manter uma produção média interessante para venda e para o custo-benefício dentro da propriedade, né, tendo em vista aí a média de produção entre 2,5 a 3 litros por animal, né, uns animais confinados, né, a gente consegue já buscar rentabilidade dentro da propriedade dependendo do número de animal, tá? Mas aí o que acontece? Se a gente precisa ter 3 estações, a gente precisa adotar de técnicas, né, de protocolos para contestação reprodutiva, tá? Que acontece forte aqui no Sudeste, a gente tem que trabalhar pesado com isso, tá? Então, como é que a gente vai se planejar? Primeiro, estação de monta. Vamos colocar todos os animais? Depende da propriedade, tá? Quem quiser tirar férias no inverno e perder, às vezes, o contrato com o laticínio, vai correr esse risco, tá? Então, a gente colocou um número de animais para a estação. Na contestação, a gente vai ter os animais que vão cobrir esses animais quando entrarem na secagem. Quando que a gente seca esses animais? 60 dias antes do parto, né?
60 dias antes do parto vai para a secagem, 30 dias antes a gente está entrando com esses animais no pré-parto, e aí eles vão entrar em produção. Então a gente tem que ter pelo menos um intervalo de 2 meses de lote para lote, tá? Mas aí o que acontece quando o rebanho não é homogêneo, que é a realidade da nossa caprinocultura, né? Os rebanhos mais antigos estão no capragênico, trabalham com melhoramento, né? Melhoramento, realmente a gente consegue ter confiabilidade e herdabilidade dos nossos animais, a gente consegue ver isso aí, os animais padrões, né? Mas, na grande maioria, a gente tem animal que chega com 4 meses de lactação, 5 meses de lactação, o que acontece? A produção começa a cair. E onde é que a gente vai pegar isso? Lá no controle leiteiro, tá? Controle leiteiro feito pelo proprietário. Sinalizou o animal que está com produção baixa, vai para a reprodução, tá? Mas aí que é interessante da gente estar trabalhando com os nossos cabritinhos. Esses animais vão ter um número de partos maior do que os outros. E se a gente começar a fazer reposição do rebanho com esses animais que a gente está cobrindo com um período mais curto, a gente vai ter um número maior de animais que tem uma curva de lactação mais baixa, né? Então isso é perigoso, né, no ponto de vista de melhoramento do rebanho, tá? Então, por isso que eu digo, é muita informação técnica, talvez o produtor domine, mas ele precisa de um respaldo técnico, né, para a gente tomar decisão com consciência dentro da propriedade. E tem propriedades que trabalham com persistência de lactação, tá? Eu conheci propriedades que têm cabras com 3, 4 anos de lactação, né, como é o modelo lá na Holanda. Mas aí você pensa, e como é que é a reposição de animal? Na Holanda não é feito dentro das propriedades, né? Tem um capril só para fazer melhoramento e um só para produção de leite. Porque se as cabras entram numa persistência de lactação, fica 3, 4 anos, e as crias? Como é que a gente faz para fazer melhoramento? Então a gente está muito longe ainda disso aqui no Brasil, para a gente pensar em persistência de lactação. Mas talvez seja uma realidade muito boa aqui, pelo menos para o Sudeste, que a gente não consegue fazer a venda de animal, né, num mercado tão forte. Ah, entendi. Então, a outra pergunta que eu ia fazer para você é que momento colocar determinada fêmea para reprodução? Ela, digamos, vai emprenhar agora, né, vai parir daqui 5 meses. Daqui 3 meses você seca ela, fica 2 meses, 1 mês de pré-parto, ela pare e vai entrar na lactação novamente. Ela entrando na lactação, eu tenho a contraestação, que fica muito em cima, né, para eu colocar ela na reprodução, né? Quando que eu devo. Qual seria o ideal? Eu botar ela para reproduzir de acordo com a produção de leite dela, como você falou, se ela vai ter uma lactação prolongada ou eu programo, fica mais fácil ou correto eu programar, não, ano que vem, na mesma época, ela vai entrar, ou seja, na estação reprodutiva novamente, eu coloco ela para reproduzir. Aí que está a grande questão de acompanhar individualmente os animais, né? Se a gente colocar um número fixo, não, vamos cobrir ela com 7 meses de lactação, 305 dias, tá? A gente vai pegar animal que às vezes não saiu bem do pós-parto, tá? Que está ainda começando a fazer um ganho de peso. Vai pegar animal que já secou, né? Antes, ela tem que estar descendo a curva de produção e já está gestante, tá? Para ela não perder muita produção. Senão a gente começa a perder dinheiro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, acompanhar individualmente esse animal. Acabou de parir? Começou a fazer o controle leiteiro individual desse animal. O que a gente faz também? Acompanhar peso desse animal. Nem todo mundo tem balança, a grande maioria não tem. Então, vamos trabalhar com score de condição corporal. Se a gente colocar um animal com um score de condição corporal baixo, a gente não vai ter uma resposta na reprodução também, né? Então, isso é um conjunto de fatores que a gente tem que levar para a tomada de decisão. Então, você já está vendo que a nossa planilhinha lá de acompanhamento reprodutivo, ela já está puxando o controle leiteiro individual desse animal. A gente vai analisar o que? A produção dele. Ele está lá com 5 meses de lactação. A produção está inferior ao nosso custo. Esse animal já tinha que estar gestante, tá? Então, a gente não pode botar um ponto fixo. Não, é 305 dias a gente vai cobrir esse animal. Não. Vamos avaliar a condição corporal desse animal, vamos avaliar a produção dele. Tá tudo legal? Vamos colocar como meta os 305 dias de lactação, para a gente ter um animal fazendo pelo menos um parto ao ano, né? A gente coloca um parto e meio ao ano, então a gente consegue ter uma rentabilidade boa quando a gente tem animal que responda
a isso, tá? E aí eu chamo a atenção aí dos rebanhos estar entrando para o caprogênio. A gente precisa fazer melhoramento. É muito difícil da gente pegar uma cabra e olhar a produção dela. O que normalmente fazem é pegar o pico de lactação desse animal, às vezes é incrível, 8 litros de leite. Né? Aos 2 meses, 8 litros de leite. Ninguém acompanha depois. Às vezes, essa curva de 3 a 5 meses cai muito. Esse animal fica com a média baixíssima no final da lactação. Já deveria estar sendo coberto. E esses animais vão o quê? Vão fazer o melhoramento dentro do rebanho. Pega o melhor bode, que é selecionado também só por avaliação morfológica. Isso é um grande erro que a gente tem também. Então, a gente está tendo um atraso muito grande na parte de melhoramento, tá? Por não ter adesão a esses programas de melhoramento que a gente tem como o Capragênio, que eu sempre levanto a bandeira dele aqui, que é a única forma de a gente trabalhar, porque eles trabalham com número, trabalham com confiabilidade, herdabilidade, né? Para a gente colocar esses animais de reposição, pelo menos com alguma métrica, né? Ótimo. Ó, tem gente aqui dizendo boa noite, boa noite. Quem tiver pergunta, gente, pode mandar que eu vou mediando aqui e perguntando para o Felipe, tá? Então, Felipe, outra pergunta para você. Nesse caso, eu estou acompanhando os animais e aí eu começo a perceber alguns animais ali já caindo de produção devido a esse acompanhamento. Eu junto quantos animais, porque eu preciso de homogeneidade também do rebanho, né? Quantos animais eu posso juntar? Digamos, eu coloquei 50 cabras, eu tenho 50 cabras que pariram recente e eu estou acompanhando a lactação delas. Algumas vão ter um pico maior e vão, né, vai diminuir a produção mais rápido que outras e outras vão manter. Então, eu junto quantas para a primeira, digamos assim, para o primeiro protocolo? Daqui a alguns meses eu vou iniciar um protocolo nesses animais. Aí algumas estão mantendo uma boa produção, não mexo com elas agora, e outras já estão caindo. Em que momento eu junto elas? Eu tenho que juntar mais ou menos que porcentagem dessas 50 cabras para eu poder iniciar ali um protocolo e para não ficar picado, né? Tirar uma, tirar outra, tirar outra. O problema que a gente tem aqui é que a maioria dos apriscos são apriscos suspensos, né? Então a gente tem um número delimitado de animal por baia que é baixo. Isso dificulta um pouco o manejo. Imagina, você entra numa baia, estão todas com a produção alta e tem um animal com a produção baixa. E a gente tem que cobrir esse animal. Você vai cobrir só esse animal? Como é que você vai fazer o manejo dele? Primeiro, como é que você seca ele com uma dieta de lactação dentro da baia? Difícil. Aí eles vão entrar numa dieta de pré-parto completamente diferente da dieta de lactação também. Então, isso vai depender muito da estrutura que a propriedade vai ter, tá? Então, os projetos novos que eu estou pegando, eu estou tentando adotar modelo de galpão europeu, né? Que a gente consegue manejar as divisórias das baias, tá? Porque você pode a gente pode botar um número X de animal para fazer uma baia, né? Vamos botar que uma maioria das que a gente vê aí de 12 a 16 animais. Aí a gente pega e separa 12 a 16 animais que estão com produção baixa para protocolar e entrar no programa de inseminação, de monta natural, tá? Para a gente fazer, tentar minimizar essa curva baixa para quando ela já estiver parindo, né? Já conseguir iniciar de novo a produção que dê uma rentabilidade para o produtor, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tem que conhecer a estrutura da propriedade. Então, tem que ter visita do técnico, mapear e planejar. Quantos animais que a gente tem hoje no Capril? Quanto que a gente quer entregar para o laticínio? Né? Quanto que o laticínio está pegando? Então, vamos programar a nossa produção. A gente sabe que X% desses animais, eles têm uma persistência de lactação mais baixa. Isso eu já estou falando para vocês com o histórico de lactação desses animais. Né? Se a gente pega a cabrita, a gente está pagando para ver. Por isso que o melhoramento é imprescindível. A gente está pagando para botar a cabrita, o custo de produção de uma cabrita está em torno aí, com mão de obra, insumos, uma cabrita entrando em lactação R$ 1.600. Então, é muito caro para o produtor botar uma cabrita a teste, é muito caro, sabe? Sem a gente trabalhando com melhoramento às cegas. Então, vai depender de um monte de fatores, tá? Então, primeiro que a gente tem que desenhar na propriedade, se a gente consegue manejar a baia, né? Já tem muita gente que está trabalhando com cabra na cama, né? Então, a gente consegue manejar as baias melhor. Então, a gente já consegue separar nessas 3 estações, coloca aí 30% do rebanho para cada estação, tá? Porque lembrando que a gente tem que sempre ter cabra seca.
tá? Para a gente fazer um dos lotes vai cobrir o primeiro que entrar, né? Que vai ser o lote de cabra seca. Então a gente consegue trabalhar com esses 10% que sobrar para fazer a reposição desse lote que entrar para secagem. E outra coisa muito importante, que eu tenho recebido algumas mensagens de laticínio, é que eles querem ter o pico de produção lá no inverno, tá? Que é normalmente onde o produtor cai. Então, o que eu tenho feito? Tem programado, às vezes, a estação de monta com um número menor de animal, né? Para a gente fazer uma entrada com um protocolo hormonal para esses animais estarem parindo e estarem com pico no inverno. Então, é um grande desafio, tá? Eu tenho trabalhado muito com o efeito macho, tá? Eu conversei bastante nessa viagem que eu fiz na Europa com o pessoal lá, e o protocolo hormonal vai cair em desuso por um monte de questão de bem-estar, legislação sanitária, isso vai acabar um dia. Então, eu estou tendo umas experiências muito boas com efeito macho e com protocolo de luz, tá? Muito, muito boas. Dá para trabalhar com os dois, tá? Dá para fazer só luz no macho e colocar nas fêmeas? Dá. Tem gente que fala do custo. A gente vai colocar luz em todas as cabras, fica um período grande, elas ficam acordadas mais tempo, tem um consumo alto, e começa um monte de confusão. Então, beleza, quer fazer um teste? Faz os testes nos machos. Faz 2 meses de luz, quando tirar 2 meses, eles vão começar a aumentar a libido deles e vai fazer efeito macho nas fêmeas, tá? Ter paciência e esperar pelo menos 1 ou 2 semanas, né? A gente sabe que em poucas horas a gente já consegue ter efeito. Mas eu vou falar na média, né? Pelo menos de 1 a 2 semanas de efeito macho, a gente já tem resposta. Isso a gente está fazendo lá no finalzinho da estação. Se a gente pega o modelo tradicional, já vai pegar final da estação, julho, começa a luz, 2 meses. Lá no final de outubro que a gente vai ter outra estação de monta. E esse intervalo que for de 4 meses? A maioria faz protocolo hormonal quando faz bem feito. Mas a gente podia estar fazendo um efeito macho aqui, fazendo só luz nos machos, né? Isso. Ó, tem alguns comentários aqui. Ó, já se falou, é a pura verdade. Protocolo nas que tem produção baixando. Baias de reserva para esse protocolo, que você falou a questão de quem está baixando para não misturar ali as alimentações, né? A alimentação delas. Aí ele baia vazia para o protocolo. A Marina falou do protocolo de luz. A Isabela estão participando bastante, comentou que o leite lá está bombando. E aí, um seguidor aqui, o Homem Destino, perguntou, queria que você falasse um pouco mais sobre o efeito macho. Bom, a minha experiência com o efeito macho foi até um trabalho que eu fiz no meu mestrado, né? Eu trabalhei com o efeito macho e tive uma resposta muito boa. Foi muito boa a resposta das cabritas, né? Que a gente tem que pensar que quando a gente trabalha com esses animais na estação de monta, em sua maioria, a gente vai ter o maior número de partos lá na contra-estação, tá? Então, a gente vai ter esses animais cobrindo lá na contra-estação, né? As cabritas pensam de 7 a 8 meses, né? Com 35 a 40 quilos, ela entrando lá na contra-estação. Então, pariu na estação, vai cobrir lá na contra-estação. O que acontece? Essas cabritas vão ter que passar o protocolo hormonal, que eu não costumo fazer com cabrita, eu acho que não é interessante da gente fazer, tá? Às vezes, numa situação de emergência, acontece, mas a gente trabalhando com luz e efeito macho, que foi o meu trabalho, eu tive uma resposta muito boa, porque o efeito macho ele vai adiantar também a puberdade desses animais, né? Então a gente já viu uma resposta muito boa. Eu fiz eu fiz monta controlada nas cabritas de controle, sem luz, e a gente teve uma diferença aí de 40%. As cabritas foi 45 cabritas para um bote com 1 mês e meio, tá? E a gente já teve 98% de cabritas gestantes. E as cabritas que não emprenharam tinham hidrossalpins. E aí uma coisa que eu gosto de puxar também para a parte do técnico. Como é que a gente tem que trabalhar hoje, gente, com a avaliação desses animais antes da monta, tá? Não tem como a gente trabalhar com o animal só colocando o reprodutor. Tem que fazer a avaliação dessas fêmeas antes da reprodução, tá? E a gente precisa fazer o andrológico desses machos, tá? É importantíssimo o que o nosso amigo falou aí dos feromônios, né? Quando o reprodutor está com a libido alta, ele vai fazer esse efeito macho de uma forma excepcional, que a gente sabe que os bodes
tem um cortejo que é inigualável, tem aquele cheiro forte, né? Quanto mais forte, melhor mesmo, por conta do cheiro hormônio. Mas se a gente não fizer andrológico nesses animais, e aí? Né? A gente está trabalhando as cegas também, precisa trabalhar com número, né? A gente colocar esses animais em reprodução. As fêmeas da mesma forma, tá? Então, a gente fazendo acompanhamento ginecológico desses animais. A gente já pega 2 casos de hidrossalpinge, coloca na ponta do lápis esses animais, se a gente fosse pagar para ver só depois que normalmente todas iam parir, o produtor vai falar, essas 2 não pariram. Tem como dar uma olhada? E aí, quanto é que já custou esse animal em insumo, em mão de obra, né? Vai passar de R$ 2.200, tá? Aí, esses R$ 2.200, se colocar a visita do veterinário, dá para fazer um bom acompanhamento anual aí, né, do rebanho. Pensando aí em hidrometra, que a gente tem uma porcentagem interessante aí, já nos rebanhos, e normalmente só se vê lá na época de parição, que é a que parecia que estava gestante e nunca pare, tá? E comendo pra caramba, tendo risco de até infartar, né? Que eu já vi alguns casos, chegar na propriedade, achar que está gestante, ela morrer, achar que é toxemia, quando vai ver o coração do animal era uma gordura pura, dieta riquíssima em energia, aquele animal não estava gestante, tá? E depois, para a gente pegar um animal desse que já ganhou muita gordura corporal, como é que a gente faz para fazer uma dieta desse animal dentro de um rebanho, né? De botá-la num lote de dieta. Porque se a gente tiver com um score de 3,5 para cima, ela não vai conseguir emprenhar também, né? Esses extremos são muito perigosos para a gente na reprodução. Isso, olha, o mesmo seguidor perguntou, para a nossa região Nordeste, onde o período de luz é longo, ainda assim é eficiente o uso da luz? Olha, tem que ver a necessidade, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Espanha, eu levei o meu ultrassom para lá, porque lá eles usam o setorial. Eu queria fazer avaliação de dinâmica folicular desses animais. E eles falam, não, aqui tem, os animais são estacionais, estão estacionais, olhando um monte de trabalho, conversando com o produtor, falando que dá cio o ano inteiro. Todo mundo ovulando, né? Em plena contraestação, lá a gente estava na plena contraestação, corpo lúteo, folículo pré-ovulatório. Então, entra aí a pergunta do nosso amigo, quem que é o técnico que trabalha com caprinos aí, tá? Que vai conseguir fazer esse acompanhamento do seu rebanho? Ele vai te falar. Esses animais estão ciclando? Não precisa trabalhar com luz. A gente tem que pensar tudo em custo. Deixar uma luz ligada hoje tem um custo para uma propriedade, tá? Por mais que a gente faça isso lá nos machos, a gente tem que fazer isso por necessidade, tá? Então a gente tem que fazer tudo isso por necessidade, porque a gente vai entrar com uma dieta específica para reprodução. A gente tem um manejo desses reprodutores. Se a gente vai colocar luz neles, eles vão entrar para a monta, a gente tem que fazer andrológico. Então a gente faz as coisas por necessidade. Se esses animais respondem o ano inteiro, eu não vejo necessidade. Mas quem vai falar isso é um técnico, né? Vai conseguir fazer o acompanhamento para você. Então, primordial, tem muito veterinário que trabalha com ultrassom, com probe setorial, né? Transabdominal. É interessantíssimo da gente ter pelo menos ela, tá? Mas se a gente conseguir fazer transretal e fazer acompanhamento do ovário, quando a gente estiver fazendo a seleção das nossas matrizes que vão para a reprodução, seria o ideal, tá? Ótimo, Felipe. Então, deixa eu te perguntar. Número de estações. 2 estações pré-programadas por uma questão de facilidade de manejo. Eu vou ter uma que vai ser na estação reprodutiva mesmo e uma na concentração. Você acha que pode ser prejudicial de alguma forma nesse meio tempo aí que a gente tem entre uma e outra? Eu acho o seguinte, se a gente tiver animais muito bons em produção, com produção muito alta, né, e eles conseguirem manter essa produção ao longo do ano, talvez a gente consiga fazer um trabalho legal. Tem muita propriedade que trabalha assim. A curva vai cair um pouco, né, porque tem sempre a curva do pico. Então vai ser sempre a curva do pico de produção desses animais, tá? E a gente tenta casar isso com a maior demanda do laticínio, né? Pode ser que a gente consiga trabalhar. Mas como eu falei, não são todos os rebanhos que têm uma produção alta, né? Que têm uma produção média para alta. Então, por isso que a gente vê, quando chega primeiro numa propriedade, a gente faz o acompanhamento, manda fazer um controle leiteiro, e vê a produção baixa dos animais. Ah, não, mas essas cabras são muito boas. Tá, mas elas são muito boas porque o produtor sempre vê o pico. Às vezes, quando ela para e tira foto, né, aquele Uber enorme, cheio de colostro, não, essa aqui é excelente. Aí dá 3 meses cai a produção para 2, 1,8, né? Então, esse animal, a gente tem que estar acompanhando no rebanho.
tá? Então, acompanhamento individual e acompanhamento da curva de lactação é primordial, tá? Foi o que mais me perguntaram na Espanha, como é que era feito o controle leiteiro oficial. Falei, é só o Capragene que faz, mas as associações não fazem. Falei, não, a gente não, infelizmente a gente não tem a verba que eles têm no governo para fazer trabalho, né? Não é culpa da nossa associação. Mas cada vez a gente tem que intensificar que o produtor tem que fazer o controle dentro da propriedade, tá? Não tem que esperar um técnico para fazer o controle leiteiro. Ele consegue pesar o leite, é muito fácil pesar o leite. Está ordenhando, pesa o leite. Se fizer isso 2 vezes no mês, isso não vai atrasar a vida dele em produção. Você consegue separar esse dia. Esse dia, bota no dia que não tem entrega de leite, bota no dia que não vai ter o manejo, né? De fazer casqueamento, de mochação de cabritinho, né? A gente consegue dividir bem essas atividades bem planejadas, tá? A gente tem que fazer controle leiteiro, tá? E aí a gente consegue ter número para trabalhar no campo, como eu estou insistindo aqui em número, está faltando. E o produtor também consegue fazer acompanhamento de célula somática, composição do leite, contagem de bactérias totais. Isso tudo o produtor pode fazer sem assistência técnica, mas ele precisa da assistência técnica para tomada de decisão, né? Show, muito bacana, Felipe. Olha, tem uma pergunta aqui. O seguidor agradeceu, perfeito, obrigado pelos esclarecimentos. A Marina comentou que o ultrassom é uma ferramenta fundamental para avaliar a fêmea, né? Não é equipamento apenas para o diagnóstico. E aí teve um que perguntou, você comentou sobre o custo da luz acesa. Um quarto escuro teria uma boa resposta com um bode no lugar da luz? Eu acho que ele Olha, quis perguntar. eu não te recomendaria você colocar um bode num lugar fechado, né? A gente precisa, esse animal precisa pegar vitamina D, isso aí ele vai sofrer um alto estresse, né? Eu vi muito isso lá na Espanha, eles trabalham com. Eles criam os bodes todos juntos. A gente vê um pouco de sodomia, mas na hora da monta não tem muito problema, tá? Mas eu não te recomendo deixar nenhum animal no quarto escuro fechado, botar luz e ter um efeito maior da luz. Não, a gente vai pegar os dias mais escuros do dia e vai fazer fornecimento de luz, né? Que normalmente a gente faz das 4 da manhã às 8 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite, durante 2 meses, tá? Então a gente tem que ver a necessidade disso, mas não vai trancar nenhum animal no quarto escuro, pelo amor de Deus. Ô, Felipe, deixa eu te perguntar. Em sistema que usa 3 estações, consegue utilizar 3 estações, 2 são contra-estação, né? E aí você consegue fazer Sim. protocolo de luz nas 2? Então, eu estou trabalhando da seguinte forma em alguns lugares. Eu faço a estação de monta, logo quando a estação de monta é bem, já vai ter, lá no final da estação, a gente já vai estar começando, transição de estação para contra-estação, a gente já consegue trabalhar com um pouco de efeito macho, tá? E já vai desses 2 meses de intervalo aí que eu falei de um lote para o outro, tá? Então a gente já consegue trabalhar bem, tá? E a gente já consegue entrar na contra-estação só com a luz, tá? A luz em fêmea e macho, tá? Bom, quem tiver um atraso na reprodução, a gente consegue trabalhar com estação de monta, protocolo hormonal e luz, tá? Uhum. Ah, entendi. Então, estação de monta, usa protocolo hormonal, O priorizando tradicional PGF, né? seria estação de monta, aí a gente vai ter que entrar com protocolo hormonal progesterona, PGF, né, e ECG. Aí depois a gente vai ter que entrar aí num protocolo de luz, tá? Para a gente reduzir o custo. Cada vez mais falando aí com vocês de números de custo. O protocolo hormonal tem um custo alto dentro da propriedade, tá? E a gente tem que sempre pensar que um dia isso pode acabar. Então, vamos treinar, vamos entrar na realidade e no ponto de vista de bem-estar animal, pelo ponto de vista sanitário, de qualidade do leite que você está botando no laticínio, o pequeno produtor tenho certeza que não vai querer fazer uso de hormônio, tá? Dá para a gente trabalhar com estação de monta, efeito macho e luz. Dá para a gente fazer esse trabalho, mas tem que ser de gestão, tá? Isso tem que estar sendo bem organizado na propriedade. Eu não vejo produtor que acorda 4 horas da manhã e vai dormir de 7 a 8 horas da noite aí, sentando para organizar calendário reprodutivo, marcando visita para fazer avaliação ultrassonográfica nos animais, tá? Lembrando, ultrassonografia não é diagnóstico de pré-invasia, tá? A gente vai estar fazendo diagnóstico para colocar as fêmeas certas para reprodução. Já pega hidrossalpinho, já pega hidrometa,
se a gente colocar na ponta do lápis isso aí no final do ano, custa altíssimo, gente. Show. E tá, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se tem algum comentário. A Marina falou, além da média na conta de luz, os 60 dias de luz não alteram tanto assim. Vale muito, inclusive para Ó, evitar legal, legal. outras estágios. Legal, é legal de contar a experiência prática dela, porque ela paga a conta de luz aí do rebanho, o técnico não acompanha tanto, né? Por mais que já tenha tido experiência com ficar fixo em propriedade, eu vi o aumento da conta de luz, mas quando a gente pensa na curva que está baixando de lactação, a gente consegue ver isso quando tem um número alto de animal, né? Quando tem 10, 15 animais, agora começa a ter 300 animais em produção, e a gente pede por dia de 200 a 300 ml por dia, e pensando aí que o leite está, a média aqui no Sudeste, de 3,50, é muito dinheiro que a gente está perdendo por dia. A gente coloca isso não, são milhares de reais que o produtor está deixando de ganhar. E às vezes a conta de luz é ínfima perto disso, né? Certo, verdade. Ó, o Felipe Souza perguntou: no caso da primeira cria da cabra, compensa fazer com hormônio? Como eu falei, eu não aconselho de virginar a cabrita, não aconselho fazer protocolo hormonal, tá? A gente tem que primeiro tentar fazer uma monta natural e nem inseminação artificial. Por que a gente vai inseminar um animal que a gente não colocou ele em prova em produção? A gente não sabe se vale o investimento, né? De a gente está tirando o material genético desse animal. Então, trabalhar com monta natural. Como eu falei aqui, a gente consegue trabalhar com monta natural o ano inteiro se bem programado, né? Uhum, show. E outra coisa, falando sobre o efeito macho um pouquinho, você usa o efeito macho na estação para sincronizar? Ou você usa mais no período já de transição? Como é que você faz? Bom, a única forma que eu tenho de sincronizar é fazendo prostaglandina, né? A gente, quando separa os lotes, a gente vai fazer um programa de inseminação, a gente tem que utilizar prostaglandina. Só que luz e efeito macho, eu não tenho dados ainda em número para falar com vocês, que isso tudo tem que ser colocado em prova em pesquisa, tá? Então, a nível de inseminação artificial, eu acho que tem trabalho ainda a ser feito, tá? Mas acredito muito, tá? O trabalho da Marina foi incrível, o que ela fez com luz, pô, incrível, funciona muito bem, tá? Então, mas vamos pensar em um produtor dentro da realidade dele, monta natural, tá? Fazer uma monta natural controlada nesse rebanho. A gente consegue trabalhar com esses animais fotoestimulados o ano inteiro, tá? Na estação de monta a gente já sabe que eles vão ter a libido alta. Se a gente já tem um número interessante de bode dentro da propriedade, a gente já consegue fotoestimular eles. Se a gente fizer com monta controlada, esses períodos que eles vão estar sendo expostos a esse número maior de luminosidade, eles vão estar dentro do bodil, tá? Na baia dele. Então a gente consegue trabalhar com esse efeito de luz em lotes diferentes o ano inteiro, tá? E tem muitas das vezes que a gente pega bode que tem libido alto o ano inteiro, né? A gente coloca na baia e ele responde rápido. E aí começa um efeito macho que vai gerar um efeito fêmea, tá? Quando alguma Uhum. fêmea começa a entrar no cio, ela começa a fazer o efeito fêmea no macho. Então já começa E nas a outras ter uma fêmeas, né? então começa a ter um efeito generalizado ali muito interessante, muito legal, tá? E o importante é isso, né? Para a gente saber se realmente esses animais vão ter uma resposta boa, tem que iniciar com o andrológico, tá? A gente faz acompanhamento andrológico, aí a gente começa a fazer o protocolo de luz nesses animais. Então, pelo menos, tem que estar fazendo um andrológico por ano aí, tem que estar fazendo nesses animais, tá? E fazer acompanhamento reprodutivo do animal individual, tá? Quais são os números? Normalmente faz número de fêmea, né? Mas quais são os números de cada reprodutor? Às vezes a gente coloca, faz efeito macho em baias diferentes, a gente vê uma resposta menor em uma baia, porque a gente não fez o acompanhamento de andrológico que foi interessante aí para atender as necessidades desse produtor, tá? Então, às vezes a gente pega aí uma diferença de 20, 30% de uma baia para outra, isso é muito alto, isso tem um custo muito alto em litros de leite, porque a gente vai pegar e fazer esse diagnóstico 30 dias depois da retirada, quando a gente faz monta livre. Quando a gente faz monta controlada, a gente já tem que pegar, se eu não me engano, você já fez até uma postagem sobre isso, né? De fazer essa monta direcionada, né, tá? Não cobrir uma vez, a gente tem que cobrir esse animal até o final do cio dele e trocar
a, a, a ordem desses animais. O primeiro a ser coberto no período da manhã vai ser o último a ser coberto no período da tarde, para a gente ter uma resposta disso. E a monta controlada é muito interessante também de ser feita, tá? E eu vejo que tem muita propriedade que não consegue fazer a monta livre porque a estrutura não permite, né? Às vezes os bodes começam a pular as visórias de baia, começa a ter briga de um bode com a baia do lado, tá? A gente consegue dividir baias. Então, a monta controlada é uma realidade muito presente, né? Dentro desses apriscos suspensos que a gente tem, né? Ó, só para te atualizar, Felipe, a gente já fez mais 2 trabalhos lá na Marina com protocolo de luz. Um foi um trabalho meu, que a gente ainda não publicou, mas já está aí no caminho para publicar. A gente Pô, fez o legal. protocolo e fez PG, sincronizou com PG, efeito macho, né? Porque não é um efeito macho total. Inclusive, a gente queria até te perguntar isso, vamos ver se dá tempo. Não é aquele efeito macho que clássico que eu estudei, pelo menos na graduação, que você tem que deixar muito tempo e muito longe, mas a gente entra com o macho, elas induzem e a gente faz a sincronização com o protocolo de 7,5 de PGF. Então a gente fez esse trabalho e agora no ano passado a gente fez um com Resync, fez uma terceira PGF e assim, ficou sensacional, Então, que legal. resposta de estro acima de 90%. Então, assim, muito bacana, sincronia muito boa. E aí Eu acho que vai tem sair que mais coisa começar aí, a mais coisa publicar. legal. Vou publicar esses dados. Vou publicar esses dados. Quem não tá, Sim, quem já fica no estamos campo não escrevendo. consegue acompanhar muito, né? Quando estava no mestrado, eu estava acompanhando mais, mas agora tá um pouco difícil de acompanhar as coisas e vocês que estão na pesquisa têm que ajudar a gente que está no campo, né? Sim, Mas legal, que sim, bom. vamos sim. Essa linha do Jefferson, agora eu acho que é primordial, cada vez menos hormônio, a gente trabalhar com efeito macho, tá? Prostaglandina, infelizmente, a gente tem que usar, senão a gente não consegue sincronizar esses animais. A gente tem que pensar que um dia a gente tem que evoluir para inseminação em todas as estações. Se a gente realmente quiser fazer melhoramento, a gente tem que trabalhar com inseminação artificial, tá? Mas não é inseminação artificial por inseminar. A gente tem que trabalhar com um programa de melhoramento, tá? Que dê um respaldo, né? A gente hoje, a Embrapa, não sou ninguém, né, para falar sobre melhoramento, frente ao trabalho aí da Embrapa, né? Eu acho que vale uma live, né, com os responsáveis aí, já trabalhando com genômico, com marcador genético. Então, nossa, o trabalho, a gente está tendo uma oportunidade incrível de trabalhar com melhoramento aqui no Brasil e cada vez mais fugir da utilização de hormônios, tá? Isso aí, a gente vê até pensando no bem-estar animal, né? Não é legal fazer os protocolos hormonais. Eu acho que se a gente pode ter uma resposta similar ou superior, então por que usar, né? Uhum. Eu acho essa linha também sensacional. Aí deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Perguntou se vai ficar gravada a live, fica no nosso perfil, né? A gente coloca lá, se o Felipe permitir também no YouTube, que aí o pessoal Claro, pode consegue deixar. ter acesso. Algumas outras perguntas aqui. Tem como inibir o cio da cabra? Perguntaram. Bom, eu não tenho experiência prática falar nisso e eu quero que ela fique no cio mesmo. A gente quer o cio, né? Aí, ó, É, algumas pessoas parabenizando. Aí, Felipe, para finalizar, a gente tem 10 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouco também. Eu fiquei surpresa, eu não sabia que você era o organizador do Concapri. Ano sim. passado eu fiquei sabendo, só que eu estava em experimento. Inclusive, eu acho que estava lá na Marina na época. E aí, ou na É, Marina, ou num outro. Que mês foi o Concapri? em outubro. Ah, então eu estava na Marina, foi isso mesmo. Eu estava na Marina e não pude participar. Aí, quando é que você vai fazer de novo? Eu achei muito legal. Falei, É, nossa, um congresso só de caprino, que legal. eu peguei para organizar esse congresso na pandemia, né? Eu tive a ideia de fazer um congresso de caprino por conta do Cabra Fest, porque é um evento de cabra que cada vez me incentivava mais a estar na caprinocultura, muita informação técnica boa. E aí o Cabra Fest parou, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Onde todo mundo aprendia muito, né? Tava sempre se atualizando, conhecendo profissionais novos, pessoas novas, entusiastas, produtores mais velhos. Eu achava muito interessante, né?
Eu falei, pô, vou tentar fazer um congresso. Muita gente me chamou de maluco. Eu falei, que isso, fazer um congresso de caprino? Aí fiz o primeiro, a gente teve 1.200 inscritos e, Nossa. pô, eu fiquei animado, foi um número grande de inscritos de todo lugar do Brasil. Eu falei, cara, o Cabra Fest estava limitado ao Sudeste, né? Tanta informação técnica ali limitada, o pessoal de fora não chegava lá. E, e aí começou a evoluir, tive uma participação grande do pessoal da Embrapa. Aí logo no ano seguinte eu fiz o outro, tá? E foi muito puxado, né? Conciliar congresso cada vez maior, né? Essa responsabilidade de colocar informação que realmente vai contribuir para o produtor e para os técnicos, né? Fazer até reciclagem de alguns. E aí tive já a participação internacional no segundo Concapri. E eu estou querendo fazer ano que vem, em outubro, tá? O terceiro Concapri. Estou tomando força desde agora, já Estamos estou no começando a aguardo. organizar agora. Tem que organizar desde cedo, né? O pessoal fala, pô, mas eu vou organizar agora, tem que ter quase um ano de antecedência, mais que um ano de antecedência aí para organizar, porque é uma responsabilidade muito grande e eu não tenho retorno disso. Eu faço isso mais como uma troca de experiência. E foi o Concapri que me abriu portas para ir para a Espanha. Então, pô, o Concapri para mim foi incrível, né? Eu Ah, que conheci o bacana. pessoal, eles me convidaram e aí eu comecei a falar do meu trabalho e foi feito o convite posteriormente para estar fazendo um trabalho lá, né, com eles. Então, pretendo fazer mais palestras internacionais nessa terceira edição, tá? Dar o foco, sempre que eu tento puxar as dores da capinocultura, né, começar com o mercado. A gente precisa estar falando de mercado, botar os nossos grandes nomes aí da capinocultura e da pecuária para puxar o mercado de caprinos, né, que a gente sabe que tem a deficiência aí. E uma parte que eu estou puxando para a capinocultura leiteira, de redução de custo, é começar a trabalhar com animal a pasto. Tá? Tem uns grandes profissionais que têm experiência para contribuir para a gente. Já tem muito trabalho interessante feito. A Embrapa tem uma linha que a gente colocou no último Concap falando sobre isso. E eu quero dar continuidade e trazer no terceiro dia as experiências internacionais, né? Para a gente estar sempre abrindo os olhos aí para o que a gente almeja, né? Chegar, né? É uma realidade talvez distante, mas a gente tem que estar nesse trilho aí, senão não anda. Senão, no outro dia eu estava assistindo uma palestra e estavam falando disso. Nossa, todo mundo diz que tem potencial, cadê? Tipo assim, não adianta só ter o potencial se você Tem que trabalhar. não bota uma meta, segue e faz acontecer, né? Isso aí, isso aí. Aí, ó, tem alguns comentários, pessoal parabenizando. Muito bom, parabéns. Melhor live sobre caprinos que vi nos últimos tempos. Por favor, continue. Boa. Ó, vou te chamar mais vezes, Obrigado. viu, Felipe? Foi muito boa a live. Ó, precisando de. Pode contar com a Score, comigo, com a Magna, para o que precisar ir para o Capri. A gente está aqui, Eu não só na agradeço. torcida, mas pode contar com a gente para o que precisar aí, né? Até na organização, só chamar que a gente quer que Pô, aconteça, valeu, valeu. Obrigado. e fazer Obrigadão. acontecer. Ó, a Marina, cabras a pasto, eu quero. A gente Todo teve uma mundo. live aqui também com uma veterinária que ela é colombiana, ela fez o mestrado na UFV e voltou para a Colômbia e é criadora. E ela estava contando da experiência dela justamente com isso, né? Ela cria a pasto, ela falou, né, da produção, você tem uma menor produção, no entanto, agrega muito valor à questão do bem-estar, né? A Marina também, a gente está com um projeto lá para a gente tentar fazer essa transição de levar os animais a pasto. Então, vamos ver se dá certo. Ótima live, parabéns, doutor Felipe. Muita informação boa para quem está começando. Área que vou seguir, muito obrigado. Live incrível. Apertei aqui, sim. Então, ó, parabéns, excelente live. Nossa, Felipe, só tenho a agradecer. Pô, Muito obrigada por ter obrigado. aceito o convite. Né, eu queria só, para finalizar, a gente tem 5 minutinhos, que tu deixasse alguma mensagem, seja para os produtores, seja para os técnicos, veterinários, tecnista, estudante, né, sobre o nosso tema de hoje. Então, e agradecer mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito. Eu vou te chamar mais vezes, mais lá para frente, quando a escola estiver maior. Vamos ter um público bem legal para falar do Concapra também. E é isso. Você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal? Bom, primeiro que você falou um número de pessoas, é difícil da gente conseguir um número grande na capinocultura, né? Eu acho que são os pequenos e fortes, mas o que a gente precisa de qualidade, né?
Eu acho que todo mundo que está aqui presente realmente se interessa pelo assunto, está querendo evoluir. Então é isso que a gente precisa, né? Tem muito produtor que saiu na pandemia, que não aguentou, então a gente precisa de gente buscando trabalhar com um maior número, com um número interessante, né, para ter retorno, um número de animal interessante para ter retorno, com muita técnica, tá? Eu vejo que eu tive uma passagem desde de bovinos, trabalhei com cavalo, né, no início da minha formação, e vejo que a caprinoovinocultura é altamente técnica, tá? Acho que só fica para trás da suinocultura da avicultura, e a gente precisa de pessoas interessadas em estar tendo conhecimento técnico para entrar nessa atividade. Então, quem já trabalha, quem tá querendo iniciar, tem que trabalhar com assistência técnica especializada da região, tá? Porque o que a gente mais escuta é, não, cabra não dá certo. Tá? Será que começou certo essa atividade, né? Será que fez um plano de negócio para essa atividade? Então, o que eu sempre faço é tentar animar ao máximo os produtores, não a criar cabra, mas a gente fazer um plano de negócio, né? Ter ideia do que ele está, onde ele vai entrar para trabalhar, tá? Então, a gente tem um monte de produtores que eu tenho certeza que vão estar abertos aí à visitação, tenho certeza que lá em Minas a gente tem a Marina, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um monte de gente para visitação, no Brasil inteiro a gente tem criadores, no Nordeste eu vejo que a caprinocultura é bem aberta, né? É isso, né? Não tem esse negócio de ficar segurando informação. Então, eu passo a informação que eu tenho para passar para os novos e os antigos caprinocultores é que busquem ficar cada vez mais técnicos, trabalhar com número. Se a gente não trabalhar com número, a gente não consegue ter ideia do que está acontecendo na propriedade, tá? E agradecer novamente o convite, aceito as ajudas aí no Concapre, é muito puxado, como eu falei, não tenho retorno disso, mas para ajudar a nossa capinocultura, né? E, e vamos seguindo junto, o que precisar também de mim aqui, com o pouco tempo que eu tenho, a gente vai se ajudando. Ótimo, Felipe. Muito obrigada. Tem mais comentários, excelente conteúdo, várias palminhas. E a Marina, tudo que é bem feito tem retorno financeiro. Procurem profissionais de excelência. Parabéns, Ju e Felipe, foi excelente. Então, obrigado, pessoal. Obrigada aí pela participação, pelas perguntas, por esse retorno, né? É muito bacana a gente ter essa iniciativa e sentir que está fazendo alguma diferença, que tem gente gostando, né? Só de estar aqui batendo esse papo já valeu demais, assim. Então, muito obrigada, Felipe, mais uma vez. E aí, precisando, estamos aí, certo? Eu que agradeço, estou vendo um monte de gente conhecida aqui entrando, até funcionário de propriedade, um amigo Coruja, que trabalhou comigo 3 anos lá no Capriano, um grande amigo, que eu não consegui ver por causa do trabalho ainda. E tem muita gente boa na capinocultura, eu fico feliz de ver aí todos presentes, né, lutando junto, e eu acho um caminho interessante, tá? E sempre eu gosto de agradecer quem fez parte da minha formação. Se hoje estou traçando esse caminho, tenho o respaldo da UF, da Embrapa, da UFRJ, então uma caminhada aí que eu estou sempre recorrendo aos meus amigos. Quem tem amigo tem tudo, gente. Então essa É caminhada não tem como verdade. ser sozinho, né? É um ajudando o outro. Verdade, nessa nossa caminhada a gente vai conhecendo muitas pessoas. Assim, conheci também a Marina, o pessoal lá do Chaparral, que ficaram aqui hoje conversando com a gente. Oh, Então é legal, isso, legal. gente. Muito obrigada, obrigada, Felipe. Né? Até mais. E só agradecer. Valeu, Tchauzinho. gente. Boa noite. Prazerzão estar com vocês. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Opa.